Olá, seja bem-vindo a mais um Podcom, um podcast que recapitula a lição dos jovens. E durante a semana a gente estudou sobre João 16, sobre esses últimos ensinos. Mas antes da gente começar a nossa recapitulação da lição, vamos conhecer aqui, temos convidados já antigos aqui, já velhos de guerra, e temos novos convidados, rostinhos novos, rosto novo. Aqui à minha frente, queria que se apresentasse. Quem é você, meu amigo? E aí, Arthur? E aí, pessoal? Eu me chamo Gabriel. Nesse momento, eu estou vestindo uma camiseta preta. Como a gente está sentado, é basicamente o que está sendo apresentado. Estou com a barba para fazer, cabelo preto, olho castanho escuro. E é isso. E vai ser papai. E você, papai. E agora estamos indo para o primeiro dia dos pais com um presentinho aí. E você, quem é você, meu amigo Ruivo? Então, primeiramente, parabenizar o Gabriel aqui, fiquei sabendo ao vivo aqui. Vivo, quem sabe faz ao vivo. Aqui é ao vivo, assim. Isso aí, Eu nem legal. sabia se podia falar. Né? Podia, agora já Ninguém foi, sabe. Tá? Não, mas é isso. Bom, para você que não me conhece, na verdade, eu já estive aqui no primeiro Podcom, sempre um prazer estar aqui. Meu nome é Gustavo, estou vestindo uma camisa preta, também uso óculos, a barba também é uma cor avermelhada, né? Não vou dizer ruiva porque, sei lá, eu acho que é meio ofensa aos ruivos. Às vezes eu acho. Eu acho que é ruivo. Será? Na tinta que ele comprou tava... Não, aí não, pô. Aí de novo essa pauta aqui. Mas é isso, vamos recapitular aí essa lição aí, vai ser bem legal. Tá aprofundando aí cada vez mais na parte final aí da jornada de Jesus nessa terra e vai ser muito top esse assunto que a gente vai tratar hoje. Muito bom, e esse que vos fala, meu nome é Arthur, eu tenho cabelo escuro, preto escuro, castanho escuro, tenho a barba por fazer, um pouquinho menos que o Gabriel é uma barba mais de gente de sabedoria, o meu é uma barba mais bem por fazer mesmo. A minha é aquela barba de preguiçoso, a sua é a que foi feita certinho, com a linha, né? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu sou moreno, estou usando uma camiseta do Caleb e estou usando um lenço dos Aventureiros, que é na cor vinho. A camiseta do Caleb na cor laranja. E é isso. Vamos começar com uma oração? Vamos começar. Santo e bom Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje, de estudar a Tua Palavra. E cada pessoa que chegar a nos ouvir, a ver esse vídeo, a ter contato com esse podcast, que possa ser ricamente abençoado pela Tua Palavra. É isso que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, os últimos ensinos. E aí, meus amigos, o que dizer sobre isso? Para quem não está entendendo o que é essa lição, a gente vai mostrar aí para vocês também uma imagem que a gente já começa com ela, que é mostrando sobre uma menina que está dizendo cansei, e não foi pouco não. E o interessante é que essa menina parece que ela está pulando o muro e fala, acho que eu não consigo mais. E ela está bem desanimada, suada. E então, do nada, ela parece com uma carinha bem felizinha, falando, quase esqueci, cansada, mas não abandonada. Muito O que bom. dizer sobre essa tirinha aqui? Vocês tiveram algum insight com essa tirinha, trazendo bastante sobre o que está falando sobre João 16. João 16, a gente vai ler aqui agora? Não. Por quê? Porque aí você pode ler em casa, com mais calma, tranquilo, fazer sua meditação pessoal. Mas a gente vai, se você não leu ainda, pode pausar, leia aí João 16 e a gente vai debater mais sobre esse capítulo. E aí, meus amigos, o que dizer sobre essa tirinha? Na verdade, quando eu estava me preparando, né, estava lendo a lição, para mim essa tirinha não fez o menor sentido. Geralmente eu pulo ela, confesso. Desculpe, amigos. Ouvintes. Corte, hein? Corte. Geralmente eu pulo, mas agora que você leu de novo, ela faz todo sentido. Fez todo sentido assim com a linha, com assim, digamos, o eixo principal do que a lição quis falar essa semana. Porque João 16 ele é uma parte dessa carta desse Evangelho de João, em que João está relatando a última janta, a última ceia, o último momento que os discípulos tiveram junto com Jesus. Então, assim, se a gente soubesse, se você pudesse saber que você está no último momento ali com algumas pessoas que você ama,
será que você diria, né? Será que você diria trivialidades ou você diria coisas importantes? E Jesus estava dizendo ali para eles muitas coisas importantes e o capítulo 16, basicamente, Jesus, o que Jesus trata nesse momento da sua fala é das dificuldades que virão sobre eles e de que eles podem ficar tranquilos de que vai chegar alguém para cuidar deles. Mas que eles vão ter dificuldades, mas vai chegar alguém. E esse alguém tem nome de Estado brasileiro. Já parou para pensar? Que levou os discípulos e Cristo à vitória. Oh, nossa. Aí sim. Um plot aí para você, viu? Que isso, cara. Muito bom. Realmente, e assim, a gente percebe, né, ao longo da lição, que o Espírito Santo foi fundamental para que desse continuidade, né, o ministério de Jesus fosse levado adiante através dos discípulos. Porque, na verdade, quando Jesus fala, você está com a sua galera ali, você está ensinando, você está convivendo, e aí você fala que vai embora, a recepção não é tão boa, né? A recepção, às vezes, é triste, é de tristeza, né? A gente vai ver mais um pouco sobre isso, mas acho que a grande beleza de tudo é o Espírito Santo, é você clamar pelo Espírito Santo para que ele seja o seu principal auxiliador nessa jornada, nessa missão, que não seria nada fácil, né? Eles estariam pregando para uma multidão ali, para vários povos que eles já sabiam um pouco sobre Jesus, mas não sabiam totalmente, mas agora era um Jesus que não estava ali, né? Eles pregariam sobre um Jesus que não estava ali, estava no céu, um Jesus que já havia morrido, já havia ressuscitado. Enfim, um contexto bastante complexo, né? Seria a jornada deles. Mas eu acho que a tirinha, ela vem dizendo isso, que nos momentos em que talvez mais difíceis, momentos em que talvez eles pensaram assim, não, tá difícil, não vai ser fácil continuar, não vai ser legal continuar e tal, mas eles lembravam que Jesus deixou ali o Espírito Santo com eles, e o próprio Jesus, de certa forma, também estava com eles, né? E é tão real isso, né? Assim como ela, a gente esquece frequentemente. Indo para a lição de domingo, vem trazendo sobre fases difíceis na vida. E vem contando sobre a história do autor que cita aqui, ele comparando sobre João 16 e a vida dele, como que foi esse percurso para ele, na hora que ele passou na formatura, e ele teve todos os percalços, e ele teve algumas histórias, e ele estava em busca de uma mulher, e logo no final também vem mostrando que ele já está até esperando um bebê dessa mulher que ele estava esperando. Só que essa busca, enquanto ele estava tentando achar algo na vida dele, essa busca por restauração, que durante essa busca há frustrações e feridas. E trazendo isso, a gente consegue ver muitas coisas na situação de ser um cristão e ver que isso acontece frequentemente na nossa vida, né? E eu gostaria de perguntar para vocês que frustrações poderiam ser essas da vida de um cristão? De um ponto de vista cristão, parece que todo sofrimento ele tá alguma coisa relacionada com Deus, né? Com esse grande conflito cósmico que a gente vive, e só para a gente cravar isso é porque tá mesmo. Então, seja desde o pneu que estoura, o carro que bate, até como era o contexto aqui dos discípulos, que eles iriam agora pregar sobre Jesus e eles iriam sofrer, eles iam ser perseguidos, eles iam ser mortos. Aqueles que se declarassem, não precisava nem ser um pregador como um apóstolo, mas aqueles que no futuro se declarassem como cristãos também seriam perseguidos e tudo mais. Então, acho que essas são, assim, quando a gente olha para a nossa vida, a gente todo mundo já passou pela dor, né? Eu acho que o que une toda a humanidade, dentre muitas coisas, é isso, né? Todo mundo sabe o que é o sofrimento, todo mundo sabe o que é a dor. E no capítulo 16, na lição dessa semana, Jesus deixa uma palavra para a gente sobre isso. Deixa a palavra, só que
os discípulos não entenderam, né? Não. Infelizmente não entenderam. No final da lição de domingo vem dizendo assim, Jesus vê os desafios à frente e promete que a alegria do outro lado vale o custo de cada passo. E ele vem trazendo sobre essa questão de melhoria, do melhor para o futuro, essa visão de um futuro. E indo para a lição dá um gancho certinho para a lição de segunda, que é o melhor para vocês. Eu gostaria de perguntar para vocês, a gente tem alguma vantagem com essa partida de Cristo, quando Cristo estava aqui na Terra e ele partiu daqui, ele passou pelo processo de crucificação e morreu. A gente tem alguma vantagem em relação a essa partida de Cristo? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender que quando a gente fala de futuro, de passado, de presente, isso é algo quase que relevante para Deus, né? É uma percepção de tempo completamente diferente. Então, às vezes a gente fala, estamos passando por algo terrível agora. Mas para Deus ele já vê você em outra situação, onde esse algo terrível já passou e aquilo na verdade pode ter te moldado, pode ter te preparado para algo maior. E aí você acaba não tendo essa percepção porque você é um ser humano limitado, né? E acaba que a gente às vezes eu não gosto da ideia de falar assim, eu não gosto, tipo, pode ser que eu esteja errado, mas aquela ideia de Cristo fez você sofrer para que você aprendesse algo. Eu não concordo muito com isso, né? Eu acho e que até é ruim para quem ouve isso, né? Eu acho que o sofrimento é a consequência do pecado no mundo onde a gente vive. E assim, Cristo, né? Deus tem total, se a gente assim permitir, né? Domínio sobre a nossa vida. E aí ele vai entender qual caminho podemos superar, qual não. Mas eu não acho que seria por aí, né? Vai fazer você sofrer para você aprender. Mas respondendo aí a sua pergunta, existem essas vantagens, né, que a lição coloca na lição de segunda, mas será que é mais vantajoso, por exemplo, a gente pregar com Jesus estando aqui na Terra ou com Jesus estando já no céu? Não, eu seria muito melhor se Jesus estivesse aqui do meu lado me ajudando a pregar. É uma ideia, né, que as pessoas falam, porque se tivesse Jesus aqui, mas é aquilo, né? O mesmo Espírito Santo dado aos discípulos é dado a nós hoje. Talvez hoje uma vantagem que a gente poderia dizer é que tudo gira em torno do conhecimento, né? Eu acho que o material, o conhecimento, o testemunho de toda a Bíblia não era isso aqui naquela época, né, cara? Eles não tinham esse material que a gente tem hoje. Era difícil, né? Era não tinha muito passado difícil. ainda os valdenses. Exatamente. E a perseguição, né? Porque o Jesus acabava de ir para o céu, mas os seus perseguidores continuavam ali. Agora o alvo seria os discípulos. Então, assim, a gente falar que seria mais fácil para nós, se Jesus estivesse aqui, ok, no lado espiritual, quem sabe, mas e as outras coisas, né? E o contexto, porque cristão, né, não era bem visto de maneira alguma. Cristão era você ser um transgressor da lei de Moisés e você deveria ser apedrejado. Então... E eles foram, né? E eles foram. E eu acho que, assim, existe muitas vantagens hoje em dia para nós, né, quando a gente fala de assim, assumir essa missão no nosso contexto, nos nossos dias de hoje, mas também tem desafios, todos os contextos têm seus desafios, mas eu acho que hoje nós entendendo tudo aquilo que Jesus disse aqui no capítulo 16, depois também o que acontece futuramente, eu acho que é algo que serve como um combustível, assim como a Tirinha disse, nos relembrar de que existe alguém que está por nós, que fala em nosso lugar, que está nos usando, e isso é maravilhoso. Eu acho que isso é um ponto muito, muito legal. Aqui na lição de segunda vem trazendo exatamente isso, como que esse presente que foi dado para a gente, o Espírito Santo, ele nos dá ele nos convence, ele nos ensina, guia e consola de forma pessoal. Ou seja, quando Jesus estava aqui na Terra, eu até estava conversando até com a minha esposa, como que tem essa diferença sobre Jesus, ele pregava para todo mundo, quando ele pregava. Uhum.
E agora a gente tem o Espírito Santo que ele nos consola de forma pessoal, uma coisa bem mais íntima. Ter Deus e Espírito Santo com a gente é uma coisa assim totalmente diferente. E a gente não leva isso em questão, né? Eu vou um comentário e levantar uma polêmica para quem estiver ouvindo aí puder levar para suas classes sábado. A gente gosta de polêmica, os É. cortes do Instagram estão aí. É que imagina que, né, aqui nessa bancada hoje somos 3 homens, né? Imagina que a nossa esposa diz assim, olha, eu vou embora, mas eu vou deixar outra aqui com você. Obviamente, né? Nenhuma das nossas diria isso, mas supondo que alguma delas diga, para a gente não faria o menor sentido. Assim, não, eu me casei com você. Não, É uma pegadinha. Eu escolhi você, eu amo você. Então, assim, como que os discípulos podem ficar bem? Como que eles puderam ter esperança e tranquilidade quando Jesus diz assim, ó? Porque a palavra que está lá, a frase que está lá no capítulo 16 de João é o seguinte: para vocês é melhor que eu vá embora. É melhor que eu vá embora. Você vai, mas peraí, como assim? Como assim, Jesus? Isso não faz o menor sentido. A gente está aqui contigo. Lembrando que João, ele escreve, João é aquele que estava ali do ladinho de Jesus, e aí Jesus olha e fala assim, não, para você, o que vai fazer melhor para vocês, o que vai trazer melhor resultado para vocês é eu ir embora. E agora, a polêmica aí, se vocês quiserem comentar aqui, mas eu preferia deixar o pessoal aí. Então, assim, quer dizer que para que o Espírito Santo viesse, Jesus precisava, né, subir aos céus. Então, quer dizer que antes disso o Espírito Santo não estava com as pessoas, o Espírito Santo não abençoou as pessoas, o Espírito Santo não converteu pessoas. Então, assim, são 2 pontos que, para mim, eles parecem muito conflituosos se eu fosse um discípulo ali naquele momento. Ouvindo assim, é melhor que eu vá embora, mas eu vou mandar outro. Né? E essa outra questão de que, peraí, então o Espírito Santo ele começa a agir na Terra a partir ali depois que Jesus vai embora? Olha só, gerador de cortes. Gerador de cortes oficial. Cara, eu acho que entra muito também na questão da oportunidade de, por exemplo, você ser usado assim por completo, porque agora eu acho que o Espírito Santo ele já existia, mas por exemplo, quando Jesus vai falar lá que os discípulos eles podiam fazer milagres, por exemplo, né? Então ali foi uma atuação do Espírito Santo, claramente, só que talvez não nomeado, né? Talvez ali naquele momento. E agora ele estaria, né, recebendo, né, essa nomeação, até para que ficasse mais claro o entendimento. Eu acho que também era uma questão da oportunidade de você ser usado, você ir à frente, você ser encorajado também, né? Ser encorajado a fazer aquilo que precisava ser feito em um meio ali caótico. E eu acho que a gente, os discípulos, eles caminharam com Jesus, trazendo para a nossa realidade. Os discípulos caminharam com Jesus ali fisicamente, tiveram ali 3 anos e pouco ali de ministério, né? E o Espírito Santo seria uma extensão da presença de Jesus ali com eles também. Então, por exemplo, Jesus foi embora, mas eu vou deixar aqui, não que vá suprir o meu lugar, mas um gostinho aqui do que eu seria se eu estivesse com vocês. Assim como também é para nós isso. O Espírito Santo acaba sendo também essa extensão do que seria Jesus aqui hoje vivendo conosco, né? Então o Espírito Santo, hoje a gente pode experimentar a presença de Deus por meio do Espírito Santo, porque aí ele vem habitando na nossa vida, vem atuando, vem nos dizendo ali, fazer aqueles sentimentos que é o Espírito Santo que coloca na gente. Ele às vezes nos convence, às vezes nos guia, nos consola, também tem o poder de transformar, de fortalecer. Ou seja, é uma extensão de Jesus, porque são um só, né? Acabam sendo um só.
mas não é algo materializado ali fisicamente. E aí eu acho que, assim como se estendeu ali para os discípulos naquele momento, também se estende a nós nos dias de hoje. Eu acho interessante que dá pra gente até, eu vou até sair um pouquinho da minha área e entrar um pouco na área do Gustavo. Para quem não sabe, o Gustavo fala sobre fé geek. Quando a gente está num jogo, a gente jogar só por si só. Eu lembro que eu jogava muito Mario quando era criança. E era em japonês, no 64. E eu não entendia nada das lições que dizia que era para fazer. Só que aí, eu fui jogar uns anos depois, o mesmo Mario, só que com a legenda em português. E deu um start assim para fazer tantas coisas a mais no jogo, abriu um leque de possibilidades. E eu acho interessante a gente trazer um pouco para como que o Espírito Santo agindo na nossa vida quando a gente permite ele nos moldar. Como a lição vem dizendo que ele vai nos guiar, é como que se ele abrisse nossos olhos para esse jogo que a gente está aqui na Terra. Sim. Ele vem mostrando para a gente, e ele, assim como eu venho mostrando com os discípulos, na nossa vida é bem atuante essa questão. Na lição de terça-feira, vem trazendo sobre algumas dores que a gente vai passar nessa terra ainda. Até comparou, Jesus fez uma comparação muito interessante sobre essa dor. Eu gostaria que um de vocês pudesse dar essa brecha aí sobre essa dor diferente. Não sei se o Gabriel ou o Gustavo. Terça-feira, ela agora fala de um outro ponto, né? Segunda-feira ela traz esse primeiro, né? De que, calma, vai ficar alguém comigo, vai ficar alguém com vocês. Mas no mundo vocês vão ter aflições, né? No mundo vocês vão ter dor. E terça-feira ela fala da dor do parto. E uma das coisas que o autor deixa claro é assim, ó, a gente pode passar aqui, a gente pode ler tratados e pode ler assim pilhas e tomos de livros de anatomia e de medicina para a gente entender quais são os canais nervosos, o que acontece no cérebro, o que acontece no corpo na hora do parto, qual que é a intensidade da dor de acordo com a escala de fulano de tal. A dor de quem for passar pelo parto é só aquela pessoa que vai saber, só aquela pessoa que sabe. A dor que cada um de nós carrega, que cada um dos discípulos carregou, que cada um dos discípulos sofreu, só eles sabiam. É uma das solidões que a gente tem na vida, né? A nossa dor, a gente pode compartilhar, a gente pode explicar, a gente pode racionalizar para o outro, mas nunca experimentar para o outro. E a gente também não pode experimentar do outro. Cada um experimenta a sua própria dor. Um segundo ponto que a lição de terça também traz é que essa dor, essa dor, ela pode conduzir para algo bom. Que foi algo que o Gui falou, que é o seguinte, Deus não é aquele Deus que traz a você, e eu vejo muita teologia baseada em cima disso, que Deus ele te traz uma série de provas para que então você possa receber uma recompensa, né? Traz uma série de coisas ruins para que você possa receber aquela, né? Aí existe como é que eu posso dizer, uma terra prometida depois do deserto. A verdade é que a vida ela sobe e desce, ela é para cima e para baixo, ela tem pontos positivos, negativos. No entanto, se a gente permitir, se a gente olhar com os olhos do céu, Deus pode usar esse momento de dor para algo bom. Deus pode converter, é a palavra que está escrita exatamente no verso 20 do capítulo 16, que o mundo ele ficaria feliz, enquanto os discípulos iriam sofrer, mas que o sofrimento deles se converteria, mudaria em alegria. Tem um terceiro ponto. E aí vem até um convite na parte da lição, que para quem for ler a lição, ou quem já leu, que explica como que ele não nos abandonou. Sim. Ele não nos abandonou de nenhum jeito. A gente vai ter essa dor, vai ter, mas mesmo assim ele mostra que ele não está distante. Sim. E a última coisa que está na terça-feira, eu fecho para passar para o Gui, é o seguinte, ele fala sobre passar um momento de dor acompanhado. Então, assim, como ele começa a terça-feira falando sobre o parto, né?
Imagina uma mulher, ela ir para o parto, ela passar pelo parto sozinha. Outra coisa é ela passar tanto com o seu cônjuge, quanto com uma rede de apoio, com a rede hospitalar ali, cuidando dela. Tem o Viktor Frankl, que ele era um psicanalista, ele era um psicólogo judeu, pensou muita coisa a respeito da psicologia, da maneira com que a gente entende hoje, passou pelo campo de concentração, e ele falava muito sobre o sofrimento, como é um ser humano sofrendo com propósito e como é um ser humano sofrendo sem propósito. Já aqui, numa perspectiva bíblica, a lição e o capítulo 16 fala o que é você passar pela dor com Jesus e você passar pela dor sem Jesus, né? Então, basicamente, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, que ele pedia a fé dos discípulos para que eles entendessem que fé era isso, era a certeza de que aqueles sofrimentos que eles iriam passar não era Deus contra eles, mas era Deus com eles. Cara, e eu acho que essa dor, ela é algo, como eu falei lá no começo, a gente, quando a dor vem, a gente, o primeiro sentimento é, pô, isso aqui não tá valendo a pena. Pô, isso daqui não dá, cara. Isso daqui é uma coisa horrível. Não sei porque. Aí a gente começa a procurar culpados, muitas vezes sobra até para Deus. E aí, porque a gente realmente não consegue enxergar. E a dor faz isso com a gente. A dor às vezes cega. Por exemplo, quando você está com um machucado, sentindo muita dor, você não consegue pensar, por exemplo, em outra coisa, cara. Você não consegue pensar, tipo, tá, mas daqui a pouco eu vou estar, sei lá, machuquei a perna, mas daqui, sei lá, 2 meses eu vou estar jogando bola. Não, você está pensando na sua dor. Você quer que aquilo acabe e tal. E aí é onde o inimigo às vezes entra, né? Ele entra querendo dizer assim, pô, esse Deus é um Deus que te causa dor, pra que isso? Né? E cadê ele agora que você está E sofrendo? cadê ele agora? Entendeu? Você tá sozinho, você foi abandonado. Como é que é isso e tal? E é nesse momento que é crítico, né? É um momento decisivo na vida de todo jovem, na vida de todo cristão. Esse momento da dor. Então, assim, é sempre importante a gente se preparar para isso, porque nos dias de hoje não é assim, e se a dor vier para mim, o que eu vou fazer? Não, a dor não é se ela vier, quando ela vier, porque a dor virá. Nós estamos vivendo em um mundo pecaminoso, nós estamos trabalhando para Jesus, o que é a contramão do mundo. Então você está num mundo que tende a fazer o mal, você vai fazer o contrário, você vai naturalmente sofrer, né? É uma certeza que a gente É tem. uma certeza. E assim, é importante a gente estar preparado todos os dias para que quando esses momentos cheguem, a gente não se esqueça de que Deus está conosco. A gente não se esqueça de que, por mais que eu esteja sofrendo isso aqui, é algo que eu precisava passar, porque não é porque eu estou passando que eu vou ter, é porque a coroa da vida ela vai vir para mim, entendeu? Então assim, eu vou passar por isso agora, mas vai valer a pena porque Jesus vai voltar, vai me buscar, vai levar para a Canaã Celestial. Então, a dor, ela machuca, ela destrói muitas vezes, acontece. Mas, enquanto a gente focar só na dor e esquecer de quem está ali naquele momento, eu acho que a dor ela pode ser intensificada. Mas se a gente focar realmente em quem está ali comigo na dor, aí a dor não vai passar, talvez no momento que você queira, mas ela se torna um pouco mais leve, o fardo se torna um pouco mais leve. E aí sim, depois, aí sim a gente será recompensado, como foram aqui, a gente vê aqui, né, os discípulos todos, é uma coisa assim que é loucura, né? Os discípulos todos, cara, a maioria teve morte não tão natural. E então quando a gente olha, pô, que pessimista e tal, mas, cara, eles entenderam que valia a pena aquilo. Eles entenderam o porquê estavam fazendo aquilo e o que viria após aquilo, entendeu? E aí vem uma pergunta muito importante da gente se fazer, nós como cristãos, né? A gente está focando muito na nossa dor e
quando essa dor vem e a gente foca muito nela, a gente tem deixado que o Espírito Santo seja o nosso consolador nesse momento de dor? Acho que a última coisa que a gente procura é o Espírito Santo para a nossa dor. Só que eu preciso dizer assim que eu tenho mais medo do nosso alívio do que da nossa dor. Hoje a gente está muito aliviado. Hoje a gente vive, a gente não tem a menor ideia do que é um país que você não pode ser cristão. A gente não tem a menor ideia do que é ter que fazer um culto escondido. A nossa igreja aqui no bairro Mambaí, se você quiser frequentar, fica à vontade, e também lá no Guarandi, né? É climatizado, tem bancos confortáveis para você sentar, vai ter um louvor maravilhoso, caixa de som, música, banda. A gente tem muito alívio, muita tranquilidade. E é tanto alívio, é tanta tranquilidade que a gente não pensa, muitas vezes, de que tem um Espírito Santo cuidando da gente. E aí, quando chega o momento de dor, como a gente já está habituado a não pensar nesse Espírito Santo, a gente recorre a tudo menos ao Espírito Santo. O problema acabou de acontecer. Assim, eu não vou orar. Primeiro, peraí, eu tenho que ligar, não sei, vou ligar para a seguradora. Eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver, eu tenho que dar conta. E assim, é legal porque hoje em dia a dor, ela tem dois tipos de dores, né? Esse que a gente falou aqui. E também tem a dor que ambas são dores que precisamos passar, mas doem de certa forma, mas uma é essa que a gente falou, que é a dor que a gente vai passar aqui no mundo porque estamos sujeitos, e a outra é muitas vezes a dor de uma transformação, a dor de uma transformação, a dor no caso de uma mudança que precisamos fazer, de algo que precisa ser arrancado de nós, e isso dói, igual quando você vai tirar um espinho que entra na sua pele ali, isso dói, mas é necessário, principalmente para fazer isso daqui que a gente está vendo que os discípulos fizeram. E aí vou ter que usar novamente a cultura pop aqui, que nem é cultura pop, mas faz parte também do meio cristão, que é a literatura aí do Lewis, que é as Crônicas de Nárnia, onde você tem ali no Peregrino da Alvorada, a famosa história do Eustáquio, né? Eustáquio, cara, era um cara completamente ranzinza, completamente chato, completamente, assim, um cara que transparecia infelicidade, mas que ele foi transformado em um dragão, né? Se você lembrar da história, eles entram ali naquela jornada, e aí ele é muito ganancioso, também tem esse defeito, entra ali para roubar o tesouro ali e tal, de um lugar onde não era permitido pegar o tesouro, e ele pega e ele é transformado em um dragão. E aí ele passa um tempão como dragão, não consegue mais falar, ele tem que aprender a voar, ele tem que fazer todas as coisas de dragão ali, mas ele precisa se comunicar, não consegue, enfim. O fato é que, apesar de estar como dragão, aquilo ensinou algo para ele. E aí, para ele voltar a ser um ser humano transformado da maneira como as pessoas o veriam agora como um bom exemplo, como um bom homem, Aslan, ele precisa... no livro, Aslan, no filme eles simplificaram essa parte, eu não gostei. Mas no livro, é muito melhor. Aslan, com as suas garras, arranca as peles, a escama do dragão do seu peito. Ele arranca a pele, e aquilo devia ter doído um absurdo, né? Arrancou mesmo a pele, como se estivesse arrancando, e foi uma dor insuportável. Mas aí, quando ele acaba de arrancar a pele, você tem uma pessoa transformada. Você tem uma pessoa, assim, completamente nova. Ele vira outra pessoa. Ele vira outra pessoa. E aí é onde a gente começa a se colocar nesse lugar, nessa posição. Será que eu estou me permitindo também passar por esse tipo de dor? Porque todos os discípulos, Pedro, que a gente falou aqui, né, até antes da gente começar aqui o podcast, ele precisou passar por essa dor da transformação. Cada um tinha alguma coisa no seu caráter que precisava passar por isso também. Tudo isso culminou no ministério deles. Tudo isso culminou.
E aí entra o papel do Espírito Santo Consolador, que mantém a chama acesa, né? E na lição vem mostrando como que essa dor, assim como vocês falaram belamente aqui, a dor ela leva a uma certa maturidade. E essa dor, essa maturidade espiritual é uma coisa assim fenomenal e chega a ser divina essa maturidade por vir do Espírito Santo, por ele moldar isso em nós. Na lição de quarta-feira vem mostrando sobre uma transformação e um amadurecimento e como que o Espírito Santo leva a isso. Assim como foi citado aqui das Crônicas de Nárnia, inclusive tem um livro, se você quiser assistir o filme como eu assisto o filme, mas o livro é melhor, como o Gustavo já disse. Melhor. Mas essa mudança, essa transformação, que no filme é citado Aslan, que na questão é o próprio Cristo, é o símbolo de Cristo, né? Como que vem moldando a gente. E na lição de quinta vem trazendo já para a gente algo que é acolhedor, se assim eu posso dizer. Que é como que o próprio Pai nos ama. E aqui Jesus vem dizendo nesse trecho sobre como que é a importância da gente se sentir também amado. A gente vai estar sozinho, a gente vai ter dores, sofrimentos, mas a gente continua sendo amado, mesmo após falharmos. E isso vem citando bem enfaticamente na lição. Mesmo após nós falharmos, o próprio Pai nos ama. E trazendo já isso, já para lição de sexta-feira, vem trazendo essa paz em meio à perseguição. E eu gostaria que vocês citassem, eu até dei uma corridinha aqui, mas se tem alguma parte desse amor e essa paz, esse conflito que a gente vem sentindo aqui nessa terra. Bom, a gente tem ali no capítulo, no verso 33 de João 16, dizendo ali, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa afirmação, que é um dos textos mais espetaculares do Novo Testamento, ela está dizendo para a gente, em primeira pessoa, alguém que de fato voltou dos mortos. Alguém que já havia ressuscitado. Alguém que já havia executado o plano da salvação. Muitas vezes a gente olha a salvação como um troféu, como algo que a gente precisa correr para alcançar, e aí vive aquela coisa pressionada, né? Aquela coisa tipo, eu preciso fazer isso, porque senão se eu não for na igreja eu não vou ser salvo. Aí as pessoas acham que Deus tem uma tabelinha e fala assim, não foi na igreja, fez tal coisa, agora dá tal. Cara, aqui dizendo assim, está nas nossas mãos a salvação, você já foi salvo na cruz, entendeu? Cristo pagou esse preço. E então, assim, o que você vai passar aqui nesse mundo não é nada perto do que, primeiro, Jesus sofreu, segundo, do que ele nos preparou. Então, quando você tem essa afirmação, eu venci o mundo, neste mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, não é a imagem de tipo, igual um general, um líder político de algum país de guerra falando, luta lá, cara, vai ser legal, e ele fica lá sentado. Ou coach. Olha aí. No meio do sofrimento você tem que ser feliz. Exatamente, já tomou seu banho gelado hoje? Então, assim, né, não é isso. É um Cristo que já passou pela dor da cruz e pela dor de carregar sobre si todos os pecados da humanidade. Ele está dizendo para nós, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque mesmo passando por tudo isso, eu venci o mundo. E assim, o céu está aí para você. Ele está vindo para você, né? Viva neste mundo sujeito ao pecado, sujeito aí às desgraças que acontecerão, sendo aí, levantando a bandeira do meu nome, mas foque no céu,
Não foque na coisa errada, não foque na distração. Inclusive, cara, eu não consigo evitar entrar nos assuntos da cultura pop. Por favor, Mas- por favor. Mas Seus é fãs assim- aí também estão... Mas é que assim, cara, por exemplo, você tem ali a história milenar, que inclusive saiu o filme recentemente da Odisseia, onde você tem uma pessoa que tenta voltar para casa constantemente, mas não consegue. A pessoa, que é o Ulisses, né? Ele não consegue voltar para casa, em algum momento ele fica 20 anos por aí. A jornada dele dura 20 anos, mas ele fica 7 anos pelo menos preso em um lugar que ele nem viu que ficou, porque ele estava distraído. Ele simplesmente perdeu o foco ali. Às vezes ele entrava numa ilha e aí acabava, vamos ficar aqui por um tempo e tal. Principalmente naquela última, que ele se conforta, né? Se conforta. Ele começa a comer a flor de lótus, acha que o tempo agora não existe, a percepção de tempo acabou. E aí você tem ali, cara, uma pessoa que está focando, muitas vezes, na coisa errada, porque perdeu o foco, assim, o foco quando ele saiu da Guerra de Troia era voltar para Ítaca, para a casa dele. Agora o foco não é mais esse, perdendo o foco, porque teve tanta coisa no caminho que tirou ele do foco, tanta coisa que ele... Tanto ponto de parada que ele tornou como ponto de destino, que a casa foi se perdendo de vista. E a gente perde muito o foco da nossa casa, da nossa recompensa, quando a gente está fazendo as coisas. A gente foca, sei lá, em status, sei lá, em conforto. E não é nisso que a gente tem que focar, é no céu. É o céu. Se perde até, inclusive, dentro da igreja, né? Lógico, dentro da igreja. Inclusive, eu digo que é mais fácil se perder ainda assim, dentro da igreja, com essas coisinhas, com essas distrações. Né? Perdendo o foco do que é o que você disse sobre a Canaã celestial. Mas ele volta para casa, né? Ele volta. Ele encontra a sua amada de novo. E é isso que eu acredito que significa quando Cristo fala: vocês terão paz em mim. Tenham paz em mim. Quando se ama, vale tudo. Tudo. Quando se ama, nada é pesado. Quando Jesus ele fala, tenham paz em mim, mesmo falando de todas essas provações, é o seguinte: Jesus ele estava falando que sobre aqueles homens, aquelas famílias, sobreviria muita perseguição. Mas imagina o seguinte: imagina hoje em dia, por exemplo, você ser perseguido por conta do lugar que você nasceu. É um sofrimento. Imagina você ser perseguido pela cor da sua pele. Também é um sofrimento. Mas imagina se você fosse perseguido por conta da pessoa com quem você se casou. Ou por conta da pessoa, né, para aqueles que têm uma boa relação com seu pai, com sua mãe. Imagina que você é perseguido simplesmente porque você é filho da sua mãe. Porque você é filho do seu pai. Você não estaria nem aí. Você fala, é a minha esposa, é o meu pai, é o meu filho, é o meu marido, Porque quando se há amor, essa perseguição, os discípulos, parece que quanto mais perseguidos eles eram, mais eles entendiam que estavam no caminho correto. Parece que quanto mais perseguidos eles estavam, mais ousadia eles tinham para se lembrar de que eles não eram maior do que o Senhor deles. Que eles lembravam, falaram, olha, Ele também nos amou. Eles começavam a se lembrar da maneira com que Jesus foi perseguido, da maneira com que Jesus foi morto, e com o passar do tempo, algo que a gente lê lá em Coríntios capítulo 13, né, que fala sobre o amor, você percebe que ali os discípulos eles eram ainda medrosos, duvidosos, o amor deles ainda parece que não estava consolidado. Mas então o Espírito Santo desce e consolida aquilo que é amor de verdade. Então eles entregam a sua vida sem se preocupar com essa dor, com esse sofrimento, com essa perseguição, porque eles entregam essa vida pelas pessoas pelas quais eles pregaram e por aquela pessoa que amou eles primeiro. A gente viu nessa lição muita coisa que Cristo vem enfatizando durante todo o ministério dele, só que durante esses últimos ensinos, ele vem mostrando exatamente como que a gente vai passar o nosso período aqui na Terra, como que a gente não deve perder de foco o que a gente precisa ter, que é a Canaã celestial. E você, jovem, que está estudando lição com a gente, a lição vem dizendo
em resumo, que vamos passar por fases difíceis, mas isso vai ser melhor para nós. Terão partes que vão sentir dores, só que Cristo fala que Ele não nos abandonou. Vão ter momentos que você vai fracassar, você vai falhar, até mesmo com Cristo, mas o Pai te diz, Cristo diz aqui na palavra dele que o próprio Pai te ama, mesmo assim. Vamos ter perseguição, mas Cristo nos concedeu a paz genuína. Então, que a gente possa compreender mais sobre esses últimos ensinos de Cristo, que foi tão importante dele falar para a gente. E para finalizar, eu gostaria que o Gustavo fizesse uma oração final para nós. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos deixou, Pai, esses ensinamentos tão maravilhosos, essas motivações tão especiais para o teu povo, Pai. Sabemos que cada época foi difícil em seus contextos, mas nós queremos agradecer porque o seu Santo Espírito está disponível a nós. E nós precisamos focar no nosso objetivo real, nosso objetivo final. E para isso pedimos a tua ajuda, a tua sabedoria, para que o Senhor guie a nossa vida, sempre nos teus propósitos, para que não nos esqueçamos do teu amor, para que não desanimemos na dor, para que quando a dor venha, o Senhor nos fortaleça, Pai, e que possamos nos lembrar que o Senhor e o teu Santo Espírito estão ali do nosso lado, assim como esteve com aqueles discípulos, e que possamos levar a tua mensagem adiante apaixonadamente, assim como fizeram aqueles discípulos que morreram em teu nome, mas que sabiam que tudo aquilo valia a pena, porque o Senhor tinha algo muito maior para eles e tem também para nós. Abençoe, Pai, a nossa vida espiritual, nossos planos, que possamos estar sempre totalmente entregues a Ti. Nos dê sempre a Tua companhia e o Teu auxílio, isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estudamos aqui a lição, falamos sobre até filmes como Odisseia, falamos sobre cultura pop, falamos sobre como que a igreja também pode influenciar nessa salvação. E para você que quer conhecer mais sobre esse assunto, nós temos aqui 2 igrejas representadas, né? Você também pode pesquisar a igreja mais próxima de você. Vai ter aí embaixo a descrição do site que você deve entrar e que você pode procurar. Mas, como a gente está aqui, a gente tem que fazer a propaganda também da nossa querida e amada igreja. Gustavo, onde que fica a sua igreja? Minha igreja fica no bairro Guanandi, aqui em Campo Grande, Rua Jatobá, número 416. Isso mesmo, toda quarta, domingo e sábado, né? Quarta, 19h30, domingo, 19 horas, sábado, 9 horas da manhã. E o mesmo fica para a igreja do bairro, que fica na onde? Na Salgado Filho, número 602, é isso. Se eu tiver errado, vai ter alguma falha aqui. Apresentador esquece o número da igreja. Isso, é isso. Vai ser o corte final. Eu tô chegando agora, gente. Mas para você fica esse convite, nos procure. Quero debater mais sobre a Odisseia. Temos aqui o Gabriel e o Gustavo que já sabe aí sobre o livro. Eu só sou dos filmes, gente, desculpa. Mas para a gente aprofundar mais, e a gente recapitula a lição todo sábado de manhã, às 9 horas na igreja. Você está convidado, pode vir, pode comentar, pode curtir, pode seguir a gente, que a gente só quer entender mais o que Cristo vem nos falando através dessa palavra, que é a Bíblia. Que você tenha um restante de semana abençoado e que fique esse convite aí para você. Estude a lição, venha à igreja e qualquer coisa, chama aí no direct que a gente pode bater um papo também. Sentiu falta de algum jovem aqui? Já marca ele aqui embaixo e pode seguir o Podcom, que é podcom.iasd, e também pode nos seguir no YouTube,
que fica no canal que está descrito também lá no Instagram, que eu não vou lembrar agora. Tenha um bom restante de semana e até a próxima.